Pronto, nós estamos a falar com o senador Wagner, no caso, que é um homem que tem, ou que me dizem, porque eu estou a conhecê-lo pela primeira vez, que tem um perfil político já muito marcado e muito marcante no Brasil, e temos a oportunidade de conversar consigo aqui. Esteve cá por causa da conferência onde esteve o Moro. Isso. E eu iria dar-lhes 2 minutos para explicar se aquilo valeu a pena, se não valeu a pena, se foi interessante, o que é que se ganhou com aquela conferência em Lisboa. Não, primeiro eu queria lhe cumprimentar todos que acompanham. Como é o nome do jornal cooperativo? Estrategizando. Bom, cumprimentar todos que vão nos acompanhar pelo site de vocês. Repare, eu fui convidado como senador para vir para um debate que já acontece pelo 7º ano da Faculdade de Direito de Lisboa. E quem convida é a Fundação Getúlio Vargas, a própria faculdade daqui, e uma outra instituição chamada IDP, que é ligada ao ministro do Supremo Tribunal, Gilmar Mendes. Então, na verdade, vieram uma série de pessoas. O presidente da Câmara dos Deputados, o ministro da Justiça, mas eu diria até que valeu para mim muito a pena. Foram 3 dias de trabalho, 2 dias foram de debates, o último dia foi de workshop com vários especialistas daqui, da Alemanha, sobre essa questão que hoje aflige a todo mundo, particularmente a nós no Brasil, que acabamos de ter uma eleição totalmente fora do padrão que a gente conhecia, onde via robôs e o envio excessivo e praticamente um envio que para dominar a cabeça de seres humanos. Nós tivemos uma eleição que um cidadão que nunca apresentou nenhum programa para o Brasil, não tem partido político, não falou na televisão, teve uma facada, virou vítima e ganhou a eleição. E é um governo até agora, são 120 dias totalmente, eu diria, desmiolado, porque cada um fala para um lado, não tem um projeto. Então eu achei muito interessante o debate. O Moro teve aqui, acabou fazendo uma indelicadeza com o ex-primeiro-ministro Sócrates, é bem do perfil dele. Mas é bom que, além do Brasil, o resto do mundo vai conhecendo. Ele recebeu boas respostas na televisão, eu vi, nos articulistas, porque não se chega na casa dos outros para ofender e xingar sem dominar nada. Mas, como ele acha que sabe tudo, então ele veio aqui para dar regras para os portugueses, e os portugueses responderam à altura. Mas para mim valeu a pena, porque eu acho esse o tema mais desafiador da democracia moderna. Isso não aconteceu só no Brasil, aconteceu nos Estados Unidos, no Brexit, na Primavera Africana, aconteceu em Andaluzia agora há pouco, na Espanha. E eu ouço, que já tive contato com alguns parlamentares do Parlamento Europeu, que também há uma preocupação grande com essa nova metodologia de exercício da política, onde os discursos deram lugar a frases curtas, porque no Zap, no Face, você só faz 20 linhas, 10 linhas, 5 linhas, e fica se repetindo a mesma matriz conservadora. Então eu acho que isso não é uma coisa brasileira. Então, para nós, que eu me considero do campo progressista, do plano social, do campo de esquerda, eu acho que a gente precisa se aprofundar. Por isso que eu digo que para mim foi muito interessante, porque fiz contato com muita gente que está estudando. A Alemanha já tem uma lei de regulação dos dados pessoais desde 1980. A Europa agora tem uma de dados pessoais, a União Europeia, que eu acho que não é tão dura quanto a alemã, mas eu acho que esse é um desafio, porque eles acabam, vamos dizer assim, fazendo, como se diz no Brasil, a cabeça, doutrinando através disso. Hoje, por exemplo, o presidente do Brasil já tem, com 4 meses de eleito, 40% de rejeição. Já? 40% de rejeição. O que significa que não vai ter uma segunda volta para ele, não é? Bom, eu não sei, porque a cabeça de gente cada vez me surpreende mais, né? Eu não achava que ele ia se eleger, então eu prefiro não adiantar. Eu, aliás, tenho falado pouco. Eu fui governador da Bahia por 8 anos, fui deputado nacional por 12, servi ao presidente Lula como ministro do Trabalho, depois da articulação política. Fiz os 8 anos de governo, conseguimos eleger. Lá na Bahia nós já vamos para 16 anos de governo do PT. Óbvio que dentro de uma coligação, mas o governador é do PT.
E eu acho que a gente está conseguindo, eu diria assim, o Nordeste como um todo, nesse momento brasileiro, é um ponto fora da curva. Consta, segundo os jornais, que está criada uma frente do Norte e do Nordeste de esquerda. Como é que isso está a funcionar? Não, na verdade, a frente não é de esquerda. O que acontece? O Senado da República no Brasil deveria, porque não é, mas deveria ser a casa de representação da federação. Por isso, cada estado, independente do tamanho, do estado com 2 milhões de habitantes até São Paulo com 40, cada um tem 3 senadores, para exatamente você ter o equilíbrio e poder tratar dos temas da federação. Infelizmente, o Senado acabou virando uma casa revisora, então as coisas vão e voltam de uma forma que atrasa o processo legislativo. E no começo dessa legislatura, talvez até porque o presidente eleito disse que ele não é presidente do Nordeste, porque no Nordeste o Fernando Haddad teve entre 70% e 75% dos votos em todos os 9 estados. Então nós propusemos uma frente dos senadores, uma frente parlamentar, dos senadores não de esquerda, porque tem gente de centro-direita, muito mais para conseguir abarcar os interesses dessas 2 regiões, que é a região Nordeste, a região Norte. Perfazemos um total de 48 senadores, que já é um número para aprovar qualquer matéria. É um número que tem a maioria dentro do Senado, né? Teria, porque o Senado são 81, então na verdade qualquer votação que você tem é 48. Então a ideia é um pouco, eu diria que não há um alinhamento programático, há mais um alinhamento dos interesses da região em relação ao Nordeste, até porque ele disse que vai acabar com a Sudene, disse que vai acabar com o Banco do Nordeste. Como ele mesmo diz, o presidente, que ele veio para desconstruir e não para construir nada, então a gente tem que ficar preocupado. E por isso ontem inaugurou, eu não estava lá porque, aliás, anteontem, inaugurou porque eu estava aqui, eu aproveitei, porque eu também vim para cá segunda, terça e quarta, voltar para lá quinta, que já não tinha mais sessão, preferi esticar para comer mais um bacalhau, mais um peixe aqui e para dar essa entrevista para você. Muito obrigado. Na parte que me respeita, se quiser um bacalhau, a gente pode ir jantar assim. Não. Tem bons restaurantes aqui em volta? Tem bons restaurantes. Deve falar a seguir um bom restaurante. Tá bom. Mas é isso, então eu acho que o Brasil está num caminho muito perigoso da democracia brasileira. Eu disse isso na palestra que eu fiz aqui, que foi até o encerramento do evento, que depois que deram um segundo golpe com a retirada da presidenta Dilma da presidência da República, e por isso que eu digo que é mais difícil hoje para a esquerda, porque na época do regime militar, é claro que tiveram mortes, torturas, era uma ditadura, pelo menos eu diria assim, o inimigo estava à vista, né? À vista. Então você tinha alguém que rasgou a Constituição. Quem quiser lutar pela democracia, bote sua vida em jogo. Então uma juventude inteira, eu também, colocamos desde o golpe de 64, 68. Hoje, eles cumprem a formalidade democrática do processo. Vou lá, como é a condenação do Lula? Mas objetivamente você não tinha matéria nem para caçar Dilma, nem para prender o Lula. No entanto, caçaram e para mim abalaram aquilo que há de mais sagrado na democracia, que é o respeito ao voto popular. Acabou sendo um movimento semi-parlamentarista. Então nós não queremos mais essa senhora presidenta, vamos juntar o centro-direita. Óbvio que tinha erros nossos também, não adianta desconhecer. Eu acho que a gente não manejou bem a política, a economia estava com problemas sérios, mas isso não justifica que se desse o golpe, de jeito nenhum. E depois do golpe dado, as pessoas perderam as referências. Então o judiciário hoje tem um ativismo muito alto, por isso que eu digo que o debate foi interessante, que apesar do ministro do Brasil ter uma linha totalmente punitivista, foram vários os acadêmicos que no debate disseram que o ativismo judiciário é um absurdo, é uma quebra da regra da democracia. E por isso eu digo mais perigosa, que é com uma caneta, não é com uma arma
que eles vão mexendo nas coisas. A crítica fica mais difícil, não é? Fica mais difícil porque não é tão simples. Quando você tinha um governo militar, as pessoas sentiam na própria carne, porque não tinha liberdade de imprensa, não tinha liberdade artística, cultural. Então essas coisas, hoje em dia, óbvio que a gente reuniu muita gente, o segundo turno do Haddad nós tivemos 47 milhões de votos, não é pouca coisa. Não são votos do PT, são pessoas que votaram no PT porque enxergaram a tempo o que significava, como está significando esse presidente. Por exemplo, agora ele mandou retirar uma propaganda do Banco do Brasil que chamava os jovens e focava mais nos jovens negros para abrirem conta no Banco do Brasil. É óbvio que focavam mais no jovem negro, porque provavelmente quem estudou a matéria viu... É um mercado que ainda faltava. É claro, era o contingente que menos tinha gente bancarizada. E ele mandou retirar, mandou embora o diretor de marketing, porque disse que aquilo ali só falava de negro e não falava pro... Então, é uma cabeça muito ruim. E esta questão da reforma da Previdência não vai levar as pessoas a pensar um bocadinho sobre o futuro? Repare, é até cruel porque as pessoas quando falam de reforma da Previdência ficam parecendo que isso só foi da preocupação dessas pessoas, vamos dizer, liberais, extremamente liberais, financistas, como é o ministro da Economia. Mas é bom lembrar que quando o presidente Lula era presidente, nós fizemos a primeira reforma da Previdência. Qual foi a primeira reforma da Previdência? Antigamente, o funcionário público se aposentava, ou mesmo no regime geral, com seu último salário, o que dava lugar a muitas distorções. Alguém trabalha 30 anos num segmento, quando falta 5, ascendia e saía para ser aposentado com esse salário mais alto. É óbvio que a conta vai quebrar. Querer que todo mundo ganhe o mais alto, eu quero, mas tem que ter o mínimo de sustentabilidade. Então, o que o presidente Lula fez? A partir desta reforma, que foi uma reforma, as pessoas passaram a calcular a aposentadoria como média dos últimos 10 ou 14 anos. É como cá em Portugal. Pronto, e que todo mundo acha razoável. Não é razoável que eu pague 30 anos por salário mínimo, pague 5 anos por um salário de 10 vezes o salário mínimo e eu saio com 10 vezes o salário mínimo. É lindo, mas não tem quem pague. Então, isso a gente fez. O que nós não aceitamos é que esta apresentada reforma da Previdência, que eu chamo de destruição da Previdência, porque a Previdência no Brasil, ela tem um conceito de seguridade social, ela não é só Previdência, é Previdência, Saúde e Assistência Social. E ela é construída em cima do conceito da solidariedade entre gerações e dentro da mesma geração. O pessoal neoliberal acha que solidariedade é uma palavra que devia ser jogada na lata do lixo. Nós não achamos, porque achamos que um homem ou uma mulher que chegue aos 65, 70 anos tem que ter condição de viver minimamente. Se o Estado, ou seja, a sociedade, terá que pagar isso, nós não podemos inverter a conta. Não cabe na economia, então faz o quê? Mata as pessoas? Tem milhões de pessoas passando fome. Talvez o neoliberal diga, bom, o único jeito que tem é deixar elas todas morrerem de fome. Não é meu pensamento, imagino que não é o seu. Então, nós não aceitamos, em hipótese nenhuma, nessa reforma, o ataque que foi feito à aposentadoria de trabalhadores rurais, que na verdade não chega a ser uma aposentadoria que muitos não contribuíram, mas ela é, na verdade, uma decisão da sociedade, da Constituição de 88, que foi um aporte social. O homem que trabalha ou a mulher no campo de enxada, que pega uma jornada de trabalho muito dura, ao final de um certo tempo ele tem direito a um salário mínimo. Eles queriam reduzir isso. Depois nós temos um outro benefício chamado benefício de prestação continuada. Quem é que tem acesso? Idosos e pessoas deficientes. Óbvio, se o menino está em cadeira de roda, não consegue produzir nada, a sociedade dá um dinheiro para ajudar a família a sustentá-lo. Então esses dois, eles queriam reduzir o benefício para R$400, que hoje é 900 e pouco. É a crueldade requintada. Bom, depois eles querem tirar da Constituição toda a temática de previdência.
Para o quê? Porque aí qualquer lei ordinária pode ir mudando ao bel prazer deles, nós não concordamos. E, finalmente, o regime de capitalização. Hoje, como é solidário, o empregador paga um tanto, o empregado paga um tanto e esse bolo de dinheiro é que vai sustentar quem está aposentado. Eles querem passar a fazer isso como capital só. Ora, como capital, você primeiro acaba com o sistema de seguridade social, cria um rombo fiscal enorme, porque as pessoas, se não vão recolher, como é que os estados e a federação vão pagar? Então, mas eu acho que eles já sentiram que para tentar aprovar, vão ter que abrir mão de muitas coisas. Apesar dela ter passado na Comissão de Constituição e Justiça, eu acho que pelo menos 3 pontos, e eu arriscaria dizer que o quarto da capitalização, estão muita dificuldade para passar. Nós estamos em minoria, até porque muita gente é do chamado centrão, então oscila um pouco entre as suas posições. Quando nós éramos presidente, a tendência era acompanhar as nossas posições. Como o presidente agora é esse, mas ele tem perdido muitos apoios. O jeito dele tratar a política, ele na verdade não quer política. Ele quer ficar ele com o zap dele. Houve aqui esta história de falar em ele não estar a ter apoios à volta do filho dele e de uma situação qualquer em que ele atacou o Mourão, o vice-presidente. Isso é um cenário que tem algum impacto ou é só mesmo para fazer... Não, eu tenho dúvida. Eu tenho dito isso à nossa gente de esquerda, porque eu acho que essa coisa não é casual. Eu acho que eles fazem isso propositadamente. Porque na medida, a ofensa é tão grande que o nosso povo, eu digo sempre, morde a primeira isca. Então ele xingou não sei quem, então o pessoal já entra. Isso aí é o que menos interessa nesse momento. Tem muito mais interesse a reforma da Previdência. Então se a gente ficar... Ele está apegado nas questões de hábitos, que foi o que elegeu. Ele acha que bandido bom é bandido morto, homossexual bom é homossexual morto. É disso que ele fala o tempo todo, porque isso choca tanto que o nosso pessoal fica prisioneiro dessa agenda. E eu tenho dito, gente, essa agenda aí é a agenda de poder de enganação, é a fumaça para a gente ficar, e enquanto ele está fazendo a maldade lá de lá. Eu não vejo fumo mesmo, cara. Na minha opinião, é fumaça pura para a gente fazer. É que é difícil segurar, quando o cara fala as besteiras que fala, os ministros dele, então... Mas eu acho que esse jogo de ele fala, depois volta atrás, pode ser um jogo de enganação. Por isso que eu digo que não está mais tão simples quanto era. E a situação, que na altura do Lula e da Dilma era um processo decrescente do papel do Brasil em termos internacionais, com os BRICS, por exemplo, no caso concreto, com este presidente, como é que vai ficar? As relações com a China e com a Rússia, como é que isto vai acontecer? É uma tristeza, ele na verdade está voltando. Eu outro dia disse numa conversa dentro do parlamento que ele parece que quer reerguer o muro de Berlim. É um bocado, né? Inventou os comunistas que estão nos assustando por todo lado, inventa a Guerra Fria, então é uma coisa de louco, parece aquela história do soldado japonês, que a guerra já tinha acabado há 20 anos, encontraram ele no meio da selva, fardado, achando que a guerra não tinha terminado. Eu disse outro dia num debate, até com o filho dele perto, eu digo, olha, precisa avisar eles que a Guerra Fria acabou em 88, a menos que eles queiram reinventar esse inimigo para poder, por isso que eu digo, para poder enganar as pessoas. Estão falando para eu falar menos aqui. Para terminar, essa última pergunta tem a ver com pegando na... Você vê que política adora falar, né? Não é? Também. Tem tempo que eu estou longe do microfone? Para terminar, falámos na questão de uma coligação na frente no Senado, mas há também uma frente a funcionar ao nível dos governos estaduais. Tá, então essa foi uma grande iniciativa dos governadores do Nordeste. Nós somos 9 estados do Nordeste. Os 9 estados do Nordeste são governados assim. O Maranhão, o governador é do PCdoB. O Ceará, o governador é do PT. O Piauí, o senador é do PT. Rio Grande do Norte, o senador não, o governador. Rio Grande do Norte, a governadora é do PT. E a Bahia, o governador é do PT. Então são 4 do PT, um que é do PCdoB, mas então desse campo,
2 são governadores do PSB, que é Pernambuco e Paraíba. Um governador é do PMDB, que é o filho do senador Renan Calheiros, mas que se colocou o tempo todo a favor da Dilma e do Lula. E o último é o governador de Sergipe, que é do PSD, que é um partido de centro-direita, porém a vice-governadora dele é a viúva do ex-governador do PT, Marcelo Deda. Então é uma coligação. Então eu diria o seguinte, os 9 governadores do Nordeste têm uma identidade muito forte, seja pela questão regional, seja pela questão do foco no social. Então, eles tomaram a grande iniciativa de fazer um consórcio. Essa é uma figura jurídica que existe no federalismo brasileiro, um consórcio de estados, criam uma pessoa jurídica. Nesse momento, o coordenador, o presidente do consórcio é o governador da Bahia, o governador Rui Costa, que é do PT, e a ideia é eles poderem, vamos dizer, compartilhar saídas e até compras em conjunta para baratear o custo de gestão. É uma ideia que eu considero muito importante. Nós na Bahia já aplicamos isso muito bem. Hoje na Bahia nós temos 14 funcionando e mais 5 serão inauguradas. São 19 policlínicas. O que são policlínicas? São centro de diagnóstico, não é para cirurgia, não é para nada. Você vem e aí tem os exames mais sofisticados, com as melhores máquinas. O pessoal fica até sem acreditar que é uma coisa pública. Cada policlínica dessa corresponde a uma junção de municípios que some 500 mil habitantes. Então eu digo que é um avanço porque os prefeitos aceitarem estar dentro de um consórcio onde o equipamento vai estar num município só. Mas os outros têm ônibus com ar-condicionado, Wi-Fi, que leva as pessoas para fazer. Então nós já avançamos. Por isso foi feita essa proposta. Eles inauguraram isso no Ceará há um mês atrás. E eu considero que é uma medida extremamente... Na verdade, o consórcio dos governadores foi que estimulou os senadores a fazerem um consórcio para dar sustentação a esse consórcio dele. Porque tem muita briga. A Bahia é responsável, o meu amigo é responsável por esse processo. Não eu, o governador Rui Costa, porque na verdade eu brinco com as pessoas que eu sou muito da renovação geracional. Eu acho importante que o PT se renove, eu acho que o PT não criou isso, mas eu acho que é importante a gente se renovar. Então eu tenho 68, o Rui tem 55, então a ideia foi dele. Mas parece que o tempo terminou. Ok, já terminou, sim senhora. Muito obrigado. Obrigado a vocês, espero que deem bom... Espero não ter abusado do tempo. Não, para mim não.